Bom dia, meu nome é Gabriela Colucci e meu grupo é formado por Isabela Ferreira Colucci, João Vitor Viana, Laura Daenecas e Maria Eduarda Arice. E hoje vamos apresentar nosso TCC, que é um estudo de caso baseado na aplicabilidade do Peer-Kim-Peer-Voz em relação à redução de custos. Como muitos já sabem, a logística vem se tornando uma das mais importantes ferramentas na procura por competitividade de uma organização. As organizações estão à procura de diversas estratégias e ferramentas que possibilitem o desenvolvimento da empresa e assim melhorem a qualidade e a disponibilidade de seus produtos e serviços oferecidos aos clientes. O voice picking, dessa maneira, se apresenta como uma importante ferramenta na separação de produtos. Ele é utilizado com o auxílio de uma tecnologia que faz a transmissão de voz, o que torna possível obter um ganho considerável no sistema de armazenagem, além do processo de separação de pedidos. O objetivo dessa ferramenta e desse estudo é ensinar como o processo de voice picking funciona, além de informar sobre a diferença na separação de pedidos antes e depois da implantação e os valores dos equipamentos necessários. Tendo como exemplo um estudo de caso da empresa Unilever, que atua no mercado brasileiro há 92 anos. É necessário destacar que o armazenamento é sim um dos serviços logísticos mais importantes e mais eficientes dentro da empresa. Aí que vem a pergunta: o porquê que esse setor apresenta tanta importância? A gente pode responder essa pergunta olhando simplesmente para o balanceamento entre a demanda e a oferta, que é promovido pela própria armazenagem logística. Além disso, quando a empresa se reúne e faz a escolha por um bom processo de armazenagem, a gente consegue enxergar uma boa redução de custos relativos a esse setor, que resulta, em uma lucratividade maior para a empresa e também um aumento da qualidade de seus produtos. Bom, agora falando sobre as principais formas de armazenagem, a gente pode destacar as três, que são armazenagem própria, terceirizada e contratada. Explicando melhor sobre a armazenagem própria, é um método, como o nome já diz, feito pela própria empresa, ou seja, a empresa em si faz todo o processo logístico, toda a gestão da locação onde esses produtos se armazenam, e sendo assim, o galpão é de inteira responsabilidade da empresa. Já a forma de armazenagem terceirizada é uma opção considerada muito vantajosa para grande parte das empresas, que é como terceirizar essa armazenagem, que é o tipo de armazenagem que não necessita de cuidados extremos, cuidados excessivos por parte da empresa. Todo o processo logístico do armazém é de responsabilidade de uma empresa contratada à parte, ou seja, de uma empresa terceirizada. E por último, a forma de armazenagem contratada. É um modelo que a empresa contrata o armazém, utiliza o seu espaço físico, né? Paga o aluguel desse espaço físico. Agora vamos mostrar um pouquinho sobre os modelos de armazenagem. Em primeiro aqui está os racks de armazenamento. O que seriam esses racks de armazenamentos? Eles são sistemas operacionais que buscam sempre trabalhar o armazenamento e o transporte das peças. São racks que possuem diversos modelos, entre eles podemos citar o aço dobrado, os tubos, chapas e também as telas diversas. São utilizados em diversas funções no centro de armazenagem. Esse tipo de armazenamento é comum encontrar em empresas de alimentos estocados, como por exemplo o feijão e o açúcar. Além disso, esses racks de armazenamento possuem estruturas muito fáceis de desmontar, ou seja, estruturas facilmente desmontáveis, que permite o uso integral de todo o espaço que está disponível no galpão. O próximo modelo de armazenamento são os tanques de armazenamento. São basicamente recipientes destinados ao armazenamento de fluidos à pressão atmosférica e também às pressões superiores à atmosférica. São tanques que possuem as dimensões variadas, desde os pequenos tanques com 2 metros de diâmetro aos grandes tanques que podem ter mais do que 50 metros de diâmetro. São tanques que conseguem armazenar diversos tipos de produto. Agora, sobre o modelo de armazenagem WMS, que é Sistema de Gerenciamento de Armazém. Esse sistema, ele possui o objetivo de coordenar todos esses processos logísticos, as ações que acontecem dentro do depósito ou do centro de distribuição, do armazém, enfim. Ele atua principalmente como um módulo complementar e ele é introduzido juntamente a um software. Agora eu vou falar um pouco sobre o modelo de armazenagem de estantes leves
e as variações. Essas estantes possuem vários modelos, no qual muda o seu design de acordo com a estrutura, o tamanho da mercadoria, o seu volume e o peso também. Pode ser manipulada manualmente sem a necessidade de usar a paletização. Já as estantes grandes, com um comprimento grande, usa esse sistema de armazenagem para guardar mercadorias de um peso mais leve, com um tamanho grande. Agora eu vou falar sobre o modelo de armazenagem do porta-pallets convencional. Ele é justamente aplicado para atender dentro da empresa 3 objetivos, que são melhorar a maior utilização cúbica, ou seja, auxiliar também para acontecer o correto empilhamento desses produtos estocados em uma altura maior. Também ajuda na maior proteção dessas peças armazenadas, ou seja, ele evita o esmagamento entre as peças, e também a melhor organização desse armazenamento. Por último, a gente tem aqui o modelo de armazenagem silos armazenadores fundo de plano. Para que serve? Esses silos são apropriados para armazenar principalmente vários tipos de grãos, ou seja, ele preserva a qualidade deles, aperfeiçoa a rentabilidade da unidade, entre outros. Picking por voz. O picking por voz consiste em auxiliar os trabalhadores através de fones de ouvidos com instruções verbais. O dispositivo trabalha de maneira conjunta com o Sistema de Gerenciamento de Armazém, o WMS, o qual orienta os funcionários sobre a localização de cada produto, dizendo, por exemplo, o número do setor, da fileira e do andar. Desta maneira, os trabalhadores mantêm os olhos e as mãos livres e ágeis. Essa ferramenta é a resolução na separação de pedidos, onde são instruídos por voz ao longo do processo de picking, verificando a assertividade na separação correta ou reparando a quantia. O picking por voz é pioneiro na resolução do maior problema encontrado em empresas distribuidoras ultimamente. Atender o tempo estimado o mais rápido possível, o picking trata de gerir muito bem o tempo que o funcionário levaria para distribuir as caixas ou os pallets nos devidos lugares. Através do picking, ocorre a coleta do mix de produtos, que serão enviados mais tarde para expedição. Nessa etapa, os produtos serão conferidos e direcionados para transporte. Ao se analisar o picking, entra como um dos métodos mais importantes dentro do centro de distribuição, sendo que abrange o fator decisão e fidelização do cliente. Para a implantação do picking por voz, é necessária análise e planejamento no setor logístico, peça fundamental, se bem gerenciado para o sucesso da organização, através de gerenciamento estratégico do estoque. Evita-se o desperdício de tempo operacional dos profissionais envolvidos. Realiza-se serviços com qualidade, na quantidade solicitada e no horário desejado. E para que a atividade do picking pudesse se modernizar, ou seja, se tornar mais eficiente e com menos custo para as organizações, foram desenvolvidas soluções de tecnologia da informação que pudessem garantir uma eficiência maior para realizar todo o processo. Esse novo método tem se mostrado altamente eficiente, proporcionando um acerto maior nos carregamentos de veículos para entregas, ainda aumenta a produtividade na separação de pedidos e diminui o custo de operação, proporcionando um maior nível de serviço aos clientes. Modalidades do picking. O picking é composto por diferentes modalidades, e são elas: picking discreto. Nesse modelo, o colaborador começa e finaliza a separação dos pedidos, onde a porcentagem de erros cometidos é baixa, já que dentro desse setor, apenas uma pessoa realiza as etapas do processo. O lado negativo é o tempo gasto para a realização das atividades. Picking por lote. Nesse modelo, o colaborador espera que os pedidos fiquem acumulados, a fim de fazer a separação de todos os itens de uma só vez. O nome se dá pelo fato de todas as ordens serem concluídas ao mesmo tempo, podendo assim ser chamado de separação por lote. Picking por onda. Nesse modelo, os colaboradores são responsáveis pela separação de cada pedido, que são acumulados e processados após serem agendados previamente. A diferença dele é que nesse modelo é preciso seguir um calendário por ordem de necessidade de entrega para cada cliente. Picking por zona. Esse tipo de picking, como o próprio nome já diz, é dividido em diferentes zonas ou áreas. Dentro dessas divisões, os produtos são subdivididos em categorias. Nesse modelo, os colaboradores separam os produtos em cada área e a ordem só é finalizada depois que todas as coletas forem feitas. Picking manual. É considerado o método mais utilizado. Neste caso, aplica-se a concepção chamada de homem ao produto, que possui o significado de que o artigo planejado é disponibilizado de uma maneira estática na área do armazém para efetuar a retirada pelos preparadores do pedido.
As informações mais relevantes são recebidas, por exemplo, por meio de lâmpadas de sinalização e divisores, bem como acontece no sistema de Pick by Light. No entanto, o compartimento considerado correto e a quantidade de artigos para serem retiradas são imediatamente indicados no preparador. Além disso, alguns materiais foram desenvolvidos especialmente para ajudar o sistema do picking manual, como, por exemplo, o mini porta-pallet, que foi desenvolvido justamente para não precisar do uso de empilhadeiras. Os níveis de armazenagem podem ser reguláveis, levando em conta as dimensões e volume das cargas. O Flow Rack foi feito para ser um sistema dinâmico de abastecimento e picking manual, para materiais de médio e pequeno volume. Foi baseado no sistema FIFO. Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Esse sistema agiliza os processos, possui menor ergonomia e fácil adaptação. Pick to Light é um sistema considerado como o picking mais ágil e com menos erros. Esse sistema funciona da seguinte maneira. Na parte da frente de cada respectivo canal de estante dinâmica, se integra um visor numérico que possui botões. Esses dispositivos são controlados pelo Sistema de Gestão do Armazém, WMS. Esse software é o que fica responsável por acender o visor para avisar o operador desse canal precisa ser retirada a mercadoria. E indica na tela a quantidade de unidades que deve ser recolhida da referência. Quando o operador termina de extrair todas as unidades, pressiona uma tecla de confirmação da operação realizada para informar o WMS, apagando-se a luz. Quando um novo pedido tiver que ser preparado, as posições das quais o produto precisa ser extraído se acendem automaticamente. Existem também alguns sistemas de Pick-to-Light que permitem preparar vários pedidos ao mesmo tempo. Agora o Picking por voz. É um sistema que se baseia em terminais informáticos que são providos de sintetizadores e sistemas de reconhecimento de voz. Sendo assim, podem dar instruções e receber em seguida as confirmações mediante uma comunicação oral com o preparador. Assim que o operador termina de extrair as unidades correspondentes, pressiona uma tecla de confirmação da operação. Portanto, cada operador possui um terminal que incorpora um fone de ouvido e um microfone, o que permite que o pessoal fique com as mãos livres, resultando assim em um aumento do número de operações realizadas. É uma solução muito boa para trabalhar em câmaras frigoríficas, já que o uso de luvas dificulta o manuseio de outros tipos de terminais, limitando o uso, por exemplo, de botões. Radiofrequência. A tecnologia inglesa conhecida como RFID quer dizer Radio Frequency Identification, identificação por radiofrequência. Esse mecanismo fornece meios de identificar individualmente cada produto, além de registrar as suas informações técnicas e permitir o seu rastreamento. O seu funcionamento precisa do auxílio de impressoras, etiquetas anexadas aos materiais, antenas e leitores posicionados estrategicamente, sistema de gestão de dados para o gerenciamento desses dados. O seu propósito, nada mais nada menos, é contribuir para a gestão do fluxo em materiais em todos os elos da cadeia de suprimentos. Assim, o gestor pode obter dados atualizados sobre os níveis de estoque e a localização das cargas durante o trajeto de entrega. Bom, foi realizado um questionário para obter mais informações sobre o tema do nosso TCC, tal como as preferências de consumidor e fatores decisivos na hora de escolher uma empresa. Ao todo, foram entrevistadas 420 pessoas. A primeira pergunta foi: quando você vai realizar uma compra, o tempo de entrega é um fator decisivo? E, de acordo com os resultados que nós obtivemos, 94% das pessoas acham sim o tempo de entrega como um fator decisivo. A segunda pergunta foi: você prefere fazer compras em lojas físicas ou lojas online? E essa pergunta foi bem acirrada, pois 53% das pessoas preferem lojas físicas e 47% preferem lojas online. Já a terceira pergunta seria se você já recebeu entregas erradas. E 55% das pessoas nunca receberam entregas erradas, 26% uma vez, 12% duas vezes e 7% três vezes. E a pergunta 4 está relacionada à pergunta anterior, que seria qual seria o erro da entrega. E, novamente, 54% não tiveram entregas erradas, 7% seria a quantidade do produto, 14% seria a qualidade do produto e 25% seria o produto errado. A quinta pergunta seria: se você tivesse ou tem uma empresa, você investiria em sistemas de gestão de estoque? E nessa pergunta, 94% das pessoas responderam que sim, que teriam sistema de gestão de estoque. E a última pergunta, a 6,
Você costuma verificar se a empresa que você vai comprar possui métodos de sustentabilidade, tal como extração de matérias-primas e reuso de embalagens? E nessa pergunta, 69% das pessoas responderam que não, resultando em 288 pessoas. Estudo de caso. Para comprovar os benefícios trazidos na aplicação do Piquen por Voz no estoque, entramos em contato com a empresa Unilever, que atua no mercado brasileiro há 90 anos e conta com itens diversos, como enlatados, sucos, produtos de higiene corporal e de residência. Infelizmente, com o cenário pandêmico atual, a gente não conseguiu agendar uma visita técnica, mas conseguimos uma reunião online. A decisão de implementar o Piquen por Voz foi tomada com base estatística do crescimento de percentual dos ganhos de produtividade. Dentre os principais motivos da escolha, podemos citar a sustentabilidade, visto que o uso de papéis foi reduzido e os equipamentos utilizados apresentam maior durabilidade. A percepção local também é maior, e isso acontece pelo fato de que as informações são dadas pelo ouvido, e deixando as mãos e os olhos livres. Bom, em relação à conclusão da pesquisa, gostaríamos de enfatizar o quanto o Piquen por Voz apresenta seus benefícios mediante análise de dados predisposta em nosso acervo. A suposição inicial da melhora eminente na taxa de ganhos percentuais após agregar o Piquen por Voz na empresa se provou verdadeira. A hipótese de que a aplicabilidade do Piquen por Voz seria um sucesso foi comprovada através do estudo de caso da Unilever, onde mostra melhorias significativas após sua instalação. Apresentados tais benefícios da aplicabilidade do Piquen por Voz, nós recomendamos a instalação do modelo de armazenagem em centros de distribuição de todos os ramos, dando assim um olhar inovador e tecnológico ao âmbito logístico brasileiro. Obrigado.